Olá, nesse vídeo vamos entender um pouco mais sobre o mecanismo de funcionamento das vacinas atualmente utilizadas no combate contra o coronavírus. Primeiramente, vamos entender o que é imunidade. A imunidade pode ser compreendida como a capacidade do organismo de se defender contra a entrada e multiplicação de micro-organismos. Visto isso, vamos entender agora para que servem as vacinas. O objetivo da vacinação é de gerar uma imunidade protetora e de longa duração, sendo considerada uma das duas contribuições mais importantes para a saúde pública nos últimos 100 anos, devido à redução drástica dos casos de mortes por doenças infecciosas. Para que ocorra esse objetivo, as vacinas precisam induzir o organismo para a produção de anticorpos específicos contra um agente nocivo após o primeiro contato, sendo ela uma infecção, inoculação acidental ou até mesmo as vacinas, o que chamamos de imunidade ativa. Esses anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, constituem a memória imunológica, permitindo uma resposta de defesa mais rápida e eficaz caso o organismo entre novamente em contato com aquele agente agressor. Sendo assim, o objetivo das vacinas é a formação dessa memória imunológica através de uma pré-exposição segura e controlada do patógeno, para que assim o organismo consiga ter maior eficiência em um segundo contato, evitando-se as complicações da doença ou até mesmo a sua contaminação. Como funcionam as vacinas contra o Covid-19? Basicamente, no Brasil nós temos três principais vacinas contra a Covid: a Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Temos também a Pfizer, produzida pela BioNTech, e a vacina AstraZeneca, produzida pela Oxford. A Coronavac possui um mecanismo de ação consistente na utilização de um vírus morto, porém com toda a sua estrutura preservada. Sendo assim, ele consegue estimular o sistema imunológico a formar a memória de imunidade. Porém, como o vírus está morto, ele não consegue se reproduzir e assim provocar a doença. Logo, é uma vacina segura. A AstraZeneca se utiliza de um vírus defeituoso, um adenovírus. Esse vírus defeituoso ele não consegue se replicar e dentro desse vírus é injetado um pequeno segmento do código genético do coronavírus, código este que é responsável pela produção de uma proteína de superfície, a proteína spike. É capaz de estimular o sistema imune a produzir os anticorpos de defesa e de memória. Já a Pfizer utiliza a tecnologia do RNA mensageiro, que é responsável pela formação das proteínas na célula. Esse RNA mensageiro, produzido sinteticamente, consegue dar as instruções para o organismo produzir as proteínas de superfície do coronavírus, conseguindo assim estimular a imunidade. Quais são os principais efeitos colaterais após tomar as vacinas? O sintoma mais comum da vacina são febre baixa, fadiga, dor muscular, calafrios, dor de cabeça, diarreia, dor ou vermelhidão no local da aplicação. Esses sintomas são resultado do corpo reagindo contra a vacina para poder formar a nossa imunidade. Logo, é uma prova de que a vacina está tendo efeito no seu organismo. Lembrando que esses efeitos colaterais desaparecem sozinho dentro de alguns dias. Nenhuma vacina contém o vírus vivo. Sendo assim, não há nenhuma possibilidade da vacina provocar a doença Covid-19. Quem é que não pode se vacinar? As pessoas que não podem se vacinar devem possuir algum histórico de reação alérgica grave a qualquer componente da vacina. Existem as restrições conforme a idade, como por exemplo, a vacina da Coronavac está disponível para o público infantil a partir dos 6 anos de idade. Porém, as vacinas Pfizer e AstraZeneca não são recomendadas ainda para esse público infantil, sendo a da Pfizer liberada para adolescentes com mais de 16 anos e a AstraZeneca para adolescentes acima de 18 anos. Com relação às gestantes, o que é recomendado atualmente é avaliar o risco e benefício da vacinação, principalmente em relação à Pfizer e AstraZeneca. No entanto, alguns estudos avaliaram a eficácia da Coronavac durante o período gestacional, tendo uma eficácia de 85% de proteção contra a forma grave da doença após a administração de 2 dosagens.
A vacina realmente funciona? Sim, em relação à eficácia das vacinas, a Coronavac apresentou uma eficácia global de 62,3%, com um intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda aplicação. Já a AstraZeneca ofertou uma proteção de 76% após a primeira dosagem e 81% após a segunda. A da Pfizer atingiu a marca de 95% de proteção após as duas aplicações. A população menor de 60 anos não vacinados apresentou um número de morte cerca de 83 vezes maior que a população vacinada na mesma faixa etária. Isso de acordo com um estudo conduzido pela Universidade Estadual de Londrina. E dentre a população idosa, os indivíduos não vacinados apresentaram mortalidade 33 vezes maior que o grupo vacinado. Nesse mesmo estudo, percebeu-se que a cada aumento de 10% na cobertura vacinal, a mortalidade reduziu em 7,6%. É seguro tomar a vacina contra a Covid-19? Sim, de acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas contra a Covid-19 são seguras e, se vacinar, ajudará na proteção contra a infecção, não sua, mas também de toda a comunidade. O desenvolvimento da forma grave da doença e da mortalidade do SARS-CoV-2 podem ser reduzidos.